E aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, como vocês estão? Animados? Motivados? Vamos! Alegria, felicidade, começar uma aula de Direito do Trabalho é sinônimo de alegria, de felicidade, para fechar, para gabaritar a prova, já aqui fazendo o nosso brinde, o brinde do RR, breve, na sua nomeação, estaremos juntos brindando a sua vitória, porque nós sabemos do nosso lema, trabalho não dá trabalho e não dá mesmo. Então vamos embora, vamos caminhar, vamos seguir e conversar um pouquinho mais, aprender um pouco mais. Vamos falar agora da temática do seu edital chamada Segurança e Medicina do Trabalho, em especial dela, insalubridade e da periculosidade, que é o que é gabarito em prova. Tenha certeza disso. O nosso ponto inicial sempre das nossas conversas é enfrentar a Constituição Federal. E lá no artigo 7º, inciso 23 da nossa Constituição, nós temos assegurado um adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. E aí já vai a primeira observação. Se a prova falar são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o direito à remuneração para atividades adicional, de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, você deve marcar como correto. Esse é o gabarito. Acontece que as atividades penosas não foram regulamentadas para a gente. Nós não temos lei ainda para tratar sobre a penosidade. Então, tome muito cuidado. A prova é de direito ao trabalho. Então, em relação à penosidade, não temos nada para falar. Temos, sim, em relação à insalubridade e à periculosidade. E é aqui que a gente vai se debruçar na aula de hoje. Mas atividades penosas, nós não temos nenhuma regulamentação. Então, toma muito cuidado com esse detalhe. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Se a prova perguntar o artigo 7º e inciso 23, esse é o gabarito. Mas nós não temos nenhuma regulamentação sobre atividade penosa. Tudo bem? Fechado? Maravilha. Vamos então começar o bate-papo falando um pouquinho das atividades insalubres. A primeira informação que a gente tem que saber sobre a insalubridade é a seguinte. Nós temos que conhecer todas essas atividades insalubres? Não, nós não temos que conhecer todas as atividades insalubres. Nós não temos que conhecer a NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego, porque o nosso concurso não é para auditor fiscal do trabalho. Nosso concurso é para TRT, Tribunal. Então, a gente vai se debruçar nas informações previstas na nossa CLT, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Como que a gente pensa em insalubridade? Quando a gente lida com um agente nocivo à nossa saúde. Eu tenho até uma forma de falar para os alunos que a insalubridade é aquela nocividade que mata aos pouquinhos. Todos os dias eu perco um pouco da minha saúde. Se todos os dias eu estou perdendo um pouquinho da minha saúde, da minha capacidade, é mais do que natural que eu receba um adicional para compensar esse dano. Embora não compense, mas alguém tem que trabalhar com a parte ruim, infelizmente, é assim que funciona. Então, se eu, por exemplo, lido com o ruído excessivo, todos os dias eu estou perdendo um pouquinho da minha audição. Eu estou perdendo um pouquinho da minha saúde todos os dias. O Brasil, infelizmente, ainda é dos poucos países que lidam com amianto, que trabalham com amianto. Então, todos os dias eu estou perdendo um pouco da minha saúde. Essa é a ideia básica da insalubridade. Quando você lida com agente nocivo, é claro, acima dos limites de tolerância. Então, aí há que se falar em uma atividade insalubre. Repito, não conhecendo todas as atividades, apenas para você saber, o exemplo clássico é o ruído, Todo dia ficando um pouquinho surdo, isso é uma insalubridade. Pensou em insalubridade, temos artigos. Temos o artigo 189 da CLT, acompanha comigo o caput. Diz assim, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima
dos limites de tolerância, fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição aos seus efeitos. Aí está. Insalubre, agentes nocivos, acima dos limites de tolerância. A ideia básica, a ideia central é essa. Mas, Genzete, manda. Quem é que vai me falar que uma atividade é insalubre? Para que tenha a insalubridade, o Ministério do Trabalho e Emprego vai organizar um quadro com todas as atividades ou operações insalubres. Isso está aqui, ó, no artigo 190, da CLT, que diz assim: o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Parou? Genzete me ensinou. Para que eu fale em insalubridade, para que o empregado faça jus ao adicional de insalubridade, devem ser observados, devem ser preenchidos 2 requisitos. Primeiro, bateu na mesa do juiz um pedido de adicional de insalubridade, tem que lembrar que o juiz sabe direito do trabalho, processo civil, isso ele sabe. Mas ele não sabe afirmar, ele juiz, se aquela atividade é insalubre. Não tem como ele formar o convencimento dele. Então, sempre que bater na mesa do juiz esse pedido, vai ser nomeado um perito. Então, a prova pericial, que é importante, tem que ter um perito. Quem vai ser o perito, hein? O perito vai ser o médico ou, isso aqui é bem interessante, esse ou, um engenheiro do trabalho. Então, o perito vai ser um médico ou um engenheiro do trabalho. Só que são 2 requisitos, não é só um requisito, aqui é uma soma. Então, vai ter a prova pericial e também tem que ser observada a lista oficial, né, elaborada por quem? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego vai abordar lá o quadro, a lista oficial das atividades insalubres. Então, são 2 requisitos: a prova pericial, que ficará a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, e também observar a lista oficial do Ministério do Trabalho e Emprego sobre os agentes, sobre as atividades insalubres. Ok, Genzete, preenchidos os 2 requisitos, quanto que vai ser esse adicional? O adicional de insalubridade, ele será de 10%, 20% ou 40%. 10%, 20% ou 40%. Grau mínimo, grau médio, grau máximo. Ok, 10, 20 ou 40% de quê? Do salário mínimo. Do salário mínimo. Acredite, você pegar uma apostila, um livro, você vai encontrar algumas páginas falando sobre essa divergência. Ah, Genzete, isso é uma vinculante 4 do Supremo. Diz que eu não posso indexar vinculada no salário mínimo. É verdade, ela diz isso. Deixa ela lá para a aula de constitucional. Mas aqui, para o direito do trabalho, atente-se bem a isso, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou e disse o seguinte, que enquanto não vier nada a regulamentar esse indexador, o adicional de insalubridade vai incidir sim sobre o salário mínimo. E o melhor, esse é o gabarito em prova, é isso que te interessa. Então, repito, fixa bem isso comigo. O adicional de insalubridade será de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Isso está no artigo 192 da nossa CLT. Vou apagar aqui para a gente fazer a nossa leitura, que é fundamental, além de você esquematizar tudo, você ler a lei. Tem que conhecer a lei. Diz assim, artigo 92. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região. Parou. Não tem mais salário mínimo da região. Não tem.
o salário mínimo hoje é nacional, é unificado. Do Iapoc ao Chuí, o salário mínimo é a mesma coisa. Não confunda isso com pisos, isso é diferente. Salário mínimo é unificado. Se a prova colocar da região, copiou e colou o artigo 192. Não vai ter recurso. Ah, está errada a questão, tem recurso. Não. Copiou e colou, aceite e não rejeite. Mas é salário mínimo só. Fechado? Segundo, se classifique em graus máximo, 40%, médio, 20% e mínimo, 10%. Muito bem. Existe direito adquirido à percepção desse adicional? Claro que não. Eu vou receber, por exemplo, o adicional de insalubridade enquanto eu trabalhar no ambiente que tem um ruído excessivo. Se eu saio do ambiente de trabalho da sala com ruído excessivo e passo a trabalhar no local salubre, eu não vou ganhar esse adicional. Mas enquanto eu recebo esse adicional, a natureza dele será salarial. Enquanto eu recebo esse adicional, é um salário condição, a natureza é salarial. Então, enquanto eu recebo, ele vai integrar todas as parcelas. Então, olha aqui uma súmula bem interessante, que é a súmula 139 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz assim: enquanto percebido o adicional de insalubridade, integra. No meu edital tem, Renzetti, cálculos trabalhistas, é isso, é integração, é reflexos. Integra a remuneração para todos os efeitos legais. Atente-se bem a isso, atente-se bem a esses detalhes para efeito de prova, tá? Não é direito adquirido, mas enquanto você recebe, vai integrar. Muito bem. Quem tem condição de, quem vai receber o adicional de insalubridade? O empregado que trabalha 8 horas diárias na sala que tem o ruído, que é uma nocividade, esse recebe, ou se ele trabalha 4 horas no ruído, sai e trabalha mais 4 no local salubre. Ele também recebe, ou eu fico 1 horinha na sala do ruído, saio, fico 2 horas numa sala salubre, depois eu volto, fico mais 2 horinhas na insalubridade, volto, fico na atividade salubre, também ganho o adicional. Quero dizer, quem vai ganhar o adicional? Quem trabalha de forma contínua, direta com a nocividade, ou também quem trabalha de forma intermitente. O que é trabalhar de forma intermitente, Renzetti, com a nocividade? Me dá uma luz aí. O trabalho intermitente é o trabalho diário, mas com intervalos. Fico 2 horas aqui na sala que tem ruído excessivo. Paro e fico mais 2 fora, bem fora, no local salubre. Volto na minha jornada diária, fico mais 1 horinha aqui com essa nocividade. Eu também vou ganhar o adicional de insalubridade? Vai sim, porque a lei não fez nenhuma distinção. Se o seu contato é um contato, presta atenção, contínuo ou se ele é intermitente, contato diário, mas com intervalos. E o intermitente é a palavrinha que vai grudar em você. É a palavrinha da prova. Aceita, não rejeita. Vai estar lá intermitente. Então, se o contato for um contato intermitente, o empregado também fará jus ao adicional de insalubridade. Ele só não vai ter direito, não fará jus a esse adicional, isso é bem interessante, se o contato for um contato fortuito, meramente eventual. Ele só hoje foi lá na sala do ruído, amanhã ele não volta. Então, nesse caso, não há que se falar em adicional. Acompanhe a súmula 47 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz assim: o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Então, preste atenção. Intermitente, toma nota, é o contato. Deixa eu escrever para vocês aqui. É o contato diário, mas com intervalos. Se o contato do empregado é um contato diário, mas com intervalos, isso não afasta o adicional. A lei não trouxe nenhuma proporção. Se o trabalho é um trabalho
contínuo ou intermitente, não tem isso. Agora, se for um trabalho meramente eventual, não há direito à percepção do adicional. Vedado, tá? Eventual é hoje, fui lá, entrei hoje, acabou, não volto amanhã. Beleza? Muito bem. Mas, Renzete, manda. Eu trabalhando com uma atividade insalubre, embora eu receba o adicional, o empregador deve buscar sempre as maneiras corretas, as formas de neutralizar ou reduzir essa nocividade, não é? Sim. E qual vão ser essas medidas? Sempre ele vai buscar as medidas necessárias para reduzir. Uma medida muito interessante, até para efeito prático, é com a utilização pelo empregado, óbvio, do EPI, do equipamento de proteção individual. A luva, a bota, o capacete, né? O aparelho aqui para reduzir esse ruído. Tudo isso, esse EPI, são tentativas de você eliminar ou reduzir essa nocividade. Acompanhe a leitura do artigo 191 da CLT, que diz assim: a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá, inciso 1, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Ok, o 2, que é o clássico, com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade de agente agressivo a limite de tolerância. Então, veja, o empregador sempre vai buscar neutralizar ou eliminar a nocividade. E um exemplo clássico é esse aqui, é com o uso do EPI, o empregado utilizando o equipamento de proteção individual. Tá bom, Renzete. Então, se o empregador entrega para o empregado o equipamento de proteção individual e ele tem a certeza, ele constatou a eliminação do agente nocivo, eu posso afirmar que o empregado perde o adicional de insalubridade? Pode sim. É por isso que é chamado de salário-condição. Se com o uso do EPI eliminou aquela nocividade, não há que se falar em adicional de insalubridade, não há que se falar em redução salarial, não há que se falar em direito adquirido à percepção do adicional. Cessada a nocividade, e tomara que cessa, porque é prejudicial, cessa o adicional. Súmula número 80 do TST, acompanha comigo. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo acaba com a percepção do respectivo adicional. Muito bem, Renzete, então basta o empregador entregar para o empregado a luva, a bota, o capacete, entregar o EPI e ele vai e retira o adicional. Não é bem assim. O empregador tem que ter a certeza que a nocividade está eliminada. E além disso, o empregador tem o dever de fiscalizar, isso é bem interessante, se o empregado vem utilizando o EPI. Então, se o empregador não fiscaliza, ele vai agir com culpa. Ele vai responder por culpa em vigilando. Ele, empregador, tem o dever de fiscalizar se o empregado utiliza o equipamento de proteção individual. Súmula, vamos lá, 289 do TST. Observem que esse tema de insalubridade e a periculosidade, eles são aí campeões clássicos em súmulas e OJs. Então, diz a súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Mas, Renzete, acontece uma coisa. O quê? O empregado, muitas vezes, não usa o capacete, não usa a bota, não usa o EPI. É verdade, eu sei disso. Eu sou advogado de empresas. Eu só advogo para empresas. Então, eu sei que isso acontece. O empregado não quer utilizar o equipamento.
Pois bem, se o empregado não quer utilizar o equipamento, para que você, empregador que está me assistindo, não seja responsabilizado por isso, não responda por culpa em vigilando, você pode tomar uma medida drástica, mas necessária. Você pode dispensar esse empregado por justa causa. Professor, essa hipótese não está prevista no artigo 482 da CLT. Eu já estou estudando há um tempinho, já avancei um pouquinho, e eu sei que as hipóteses de falta grave cometidos pelo empregado, elas estão previstas no artigo 482 da CLT, não é isso, professor? É isso, chegaremos nessa aula. Acontece que aquelas hipóteses, elas são exemplificativas, elas não são taxativas, atente-se bem a isso. Então você tem uma previsão aqui na segurança e medicina do trabalho, em que você também pode dispensar o empregado por justa causa, já que ele se recusa a utilizar do EPI. Acompanha comigo o artigo 158, parágrafo único, a linha B da CLT, que diz assim: constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. A linha B, ao uso de equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa. Se o empregado se recusa a utilizar o EPI, o empregador poderá sim dispensá-lo por justa causa, sem nenhum problema. Muito bem. Acompanhe-se a atenção outro. E aí, meus amigos, gostou da aula do professor RR, professor Renzetti, professor top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada do professor Renzetti, Direito do Trabalho, professor RR. Essa isolada tem 24 videoaulas, todas elas já disponíveis. Olha, no total são 20 horas de curso, 60 dias de acesso. Quanto custa, professor? Melhor custo-benefício da internet, R$1 por dia, 60 dias de acesso. Você pode aí, com certeza aí, R$1 por dia, você pode estudar esse grande curso do professor Renzetti aqui no Lá Concurso. Ah, detalhe, você quer esse material de apoio aí? Então clique aqui embaixo e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio do grande professor RR. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.